A produção, ela apareceu na minha vida quase que por acaso, né? Eu fiz balé quando eu era criança e desde a primeira vez que eu entrei num palco, que aqui era o palco do Teatro Guaíra, eu senti que ali era o meu lugar. Então eu me sentia em casa ali. E aí depois, por uma série de circunstâncias da vida, eu, enfim, fui estudar pedagogia, fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, trabalhei com educação infantil e aí depois, numa dessas voltas da vida, eu fui trabalhar com uma empresa multinacional coreana, que foi um grande aprendizado para mim na minha vida, e mal sabia eu que ela seria a minha escola para produção, porque eu trabalhei na área de marketing, era uma empresa bastante rigorosa, criteriosa em relação ao que a gente tinha que fazer, ao nosso dia a dia, e foi uma grande escola para mim. Mas eu tive uma crise dos 30, por assim dizer, e com 33 anos eu fui voltar a estudar dança e balé, e fui parar no teatro, fui fazer um curso profissionalizante de teatro, aos 34 anos, me formei atriz, mas nesse meio tempo aí desse curso de teatro, eu fui fazer um curso de produção, de direção de produção, e conheci a Laura Haddad, que hoje, por acaso, é minha sócia, né? Nós nos tornamos sócias, e ela me apresentou um mundo novo que eu não conhecia, e aí eu entendi que, na verdade, eu queria estar no teatro, eu não queria ser atriz, eu queria estar no teatro, independente do que fosse eu fazer. Então a produção me abriu essa possibilidade de estar dentro do teatro, de poder trabalhar com grandes diretores, com grandes iluminadores, com grandes atores e poder pensar os meus projetos artisticamente, que a produção viabiliza isso para nós também, poder pensar nas políticas culturais. Eu acho que ela abre um campo de visão em relação ao mundo da arte e à cultura muito amplo. Então, a gente vive um momento em que o artista tem que ser seu próprio gestor. E eu acho que o artista que não se produzir daqui para frente, ele está fadado a ficar para trás mesmo. E eu acho que a produção, ela tem essa vertente aí de poder possibilitar isso para os artistas. E para mim foi assim que ela aconteceu. Então, hoje eu fico 14 horas dentro de uma montagem no teatro e eu não olho um relógio, porque é o lugar que eu decidi estar. Eu digo que o produtor ele é quase como um médico, né? O nosso celular não tem hora para tocar, não tem dia da semana. A vida pessoal fica de pernas para o ar mesmo, porque não tem mais aniversário, não tem mais Dia das Mães, não tem Páscoa, não tem Natal. Porque ou estamos em sala de ensaio, ou estamos dentro de um teatro produzindo, ou estamos escrevendo projetos. É uma vida de bastante dedicação. A gente tem que não existe meio produtor. Quem quer seguir essa profissão precisa ter isso muito claro em mente. A produção demanda uma exclusividade bastante grande na nossa vida. Você, quando está dentro de uma produção, responsável por uma equipe grande, você tem que pensar em todos os detalhes, você tem que estar atento a tudo. Então, quando termina um ensaio, você tem que pensar no dia de amanhã, na demanda que o seu diretor pediu, no figurino do ator que precisa ser arrumado, no café, no lanche, na prestação de contas, no que você precisa pagar, nas demandas de pagamento. Então, nesse sentido, a produção ela é bastante exaustiva, porque também tem esse outro lado da profissão. Mas, quando você vê um projeto estreando, seja ele de dança, de música ou de teatro, é quase como um filho seu sendo concebido, assim, porque é onde tudo se amarra, onde tudo se costura, e aí você vê um pequeno detalhe em cena, que um copo específico que você correu 15 dias atrás para conseguir, para satisfazer o desejo daquele determinado diretor. E aí você vê isso tudo, mesmo que dos bastidores, né? É muito gratificante isso para a produção. Eu digo que a produção ela não trabalha para o público, né? O público muitas vezes não sabe o papel de um produtor, né? Então a gente trabalha para a nossa equipe, a gente trabalha
para a nossa equipe técnica e a gente trabalha para a nossa equipe artística. São eles, eu digo que eles são o nosso maior tesouro e são essas pessoas que a gente tem que agregar e ter sempre do nosso lado. Hoje a gente tem aí uma realidade, eu acho que está havendo uma mudança de pensamento em relação à profissão, né? As políticas de gestão pública e culturais estão mudando, o modelo de política de gestão, eles estão em mudança, né? Hoje a gente está contando com uma participação maior da iniciativa privada dentro de um produto cultural, que não só via leis de incentivo. Isso é uma demanda que vem crescendo, as empresas querem se envolver com produtos culturais, com bons produtos culturais, né? Então, é uma demanda que vem engatinhando ainda, mas há um mercado para isso. Eu acho que o artista que ele tem que estar antenado a essa nova mudança, a esses novos caminhos que devem ser percorridos, né? Não ficar só na mão de uma lei de incentivo, que são ok, funcionam para nós, também fazem a roda girar da produção, né, e dos produtos culturais, mas também tentar partir para novas iniciativas. Os grupos independentes têm vindo de uma maneira muito forte aí no meio. Então, Curitiba também é um polo nesse sentido, assim, enquanto referência de grupos e artistas independentes, né? Então, isso dá força, dá punch também para a nossa cidade aí, enquanto vitrine. O produtor, ele é um resolvedor de problemas, basicamente, né? E eu tenho uma frase que diz que o bom produtor é aquele que se antecipa ao problema. Então, a gente quase que vive no dia seguinte sempre. A gente está sempre no dia adiante, né? O que é para ser resolvido já foi resolvido. Qual é o próximo problema? Então, a nossa vida é basicamente isso. É por isso que eu faço essa analogia com o médico mesmo. Nosso celular vai estar sempre tocando, sempre vai ter uma coisa para resolver. Então, quando você estiver numa produção, a ideia é que você esteja sempre atento a tudo, a todas as pessoas que estão ao seu redor. E essa equipe que eu digo técnica e artística são as pessoas que você tem que ter sempre do seu lado, assim. São as pessoas que você tem que tratar bem, são as pessoas que você tem que respeitar, porque na hora de um aperto, na hora de um sufoco, na hora de uma mesa de luz que queima, de uma mesa de som, uma caixa que não funciona, um ator que tem um problema, né, enfim, ou no teatro, alguma coisa, são essas pessoas que vão estar ao seu lado, né? E o produtor, ele tem que ser sempre um agregador de pessoas. Então, a gente acaba sendo uma mãe também, que acaba tendo esses filhos aí embaixo e tenta contornar e acomodar as ideias de todo mundo. E nesse caminho aí, acabei conhecendo pessoas muito generosas, né? Eu fui metendo as caras mesmo, e me apresentando, e trabalhando de graça, e eu acho que isso também faz parte desse início. A gente precisa aprender, e é lá fora, com quem já está no mercado, que a gente vai aprender de fato, de verdade. Então eu comecei, e aí foram aparecendo coisas, né, enfim, com responsabilidades pequenas, depois as responsabilidades foram aumentando. Aí fui pegando produções maiores, até o dia que apareceu uma produção que eu assumi sozinha. E eu fui morrendo de medo, claro, porque a gente sabe, né, da responsabilidade que é. E, enfim, era com um ator e diretor aí de bastante tempo aqui já de teatro em Curitiba. E eu fui achando que ia ser um horror. E essa pessoa foi de uma generosidade imensa comigo. E ver ele trabalhando foi muito legal. E aí as coisas foram surgindo, fui fazendo trabalhos, enfim, do História Viva, no Teatro Positivo, junto com a Laura, que é uma produção muito grande, é um espetáculo de 3 horas de duração, com uma sessão à tarde, uma sessão pela manhã e uma sessão à tarde, uma equipe enorme envolvida nos bastidores. E aí as coisas foram aparecendo, eu comecei a fazer projetos aqui da Lei de Incentivo do Mecenato. E aí comecei a entender também esse funcionamento de se trabalhar dentro de um projeto da lei de incentivo, das responsabilidades diferentes que nós assumimos. E aí as coisas foram tomando corpo, eu abri a minha empresa há mais ou menos 3 anos e meio atrás, abri um CNPJ para poder começar a viabilizar as coisas.
E aí, a partir disso, uma coisa foi puxando a outra. Tem uma coisa muito forte do boca a boca. Eu acho que a gente vive também o nosso meio é muito pequeno, né? É diferente de quem é administrador, um advogado que tem contatos no Brasil inteiro e que, enfim, são meios de mercados de trabalho muito amplos, assim. O nosso meio, ele é um meio mais restrito. Então, esse boca a boca funciona de uma maneira muito positiva quando você trabalha direito e muito negativamente também quando você comete algum erro ou uma falha. E eu acho que devo ter feito alguma coisa certa, porque as pessoas começaram a procurar, enfim. O ano passado eu produzi 2 projetos pelo Mecenato, a trilogia na Casa Hoffman, que foi um sucesso de público. Depois eu fui fazer uma direção de palco, que foi um desafio grande para mim, num espetáculo de não atores, para uma comunidade. E no Teatro Positivo, que, enfim, eu tinha 8 pessoas só de assistência para Coxias. E, enfim, essas 120 pessoas em cena, foi um caos de administrar, mas foi uma experiência bastante importante para mim. Fiz um espetáculo de rua no final do ano passado também, que foi uma experiência bastante importante, que foi no Sesc, no Paço da Liberdade, que foi o Natal do Paço, que, enfim, aí envolviam outras questões, que eram questões do tempo, que eram questões climáticas, que era um outro público, era um público de famílias que vinham para trazer as suas crianças no final do ano, e uma projeção, um mapping enorme em 3D, e atores lá dentro, e portas que se abriam e fechavam. Então, uma sincronia absurda de um espetáculo que foi muito interessante fazer. E aí, esse ano, nós acabamos de executar o Guernica, que foi um espetáculo de dança. Foi a primeira vez que tanto eu quanto a Laura produzimos um espetáculo de dança, produzimos e concebemos. A gente tem uma coisa de tentar agora buscar... eu não posso chamar de espaço alternativo, porque a Capela Santa Maria é um espaço de apresentações, já tem um público cativo, enfim... Mas a gente resolveu tirar esse espetáculo da caixa preta e levar ele pro pátio externo. E aí nós pensamos, ok, fevereiro, é calor, é verão, e vai dar tudo certo, e as pessoas estarão na rua, e vai ser lindo, e uma noite estrelada. E, enfim, todo dia nós tivemos que lidar com a questão climática, que, enfim, era um caos lá dentro antes das portas se abrirem, pano de chão que não vencia a secar a cadeira, até que um dia, numa quinta-feira, os bailarinos começaram o espetáculo e veio uma chuva torrencial. E aí eu falei, agora essas pessoas vão embora, acabou o espetáculo. E o público vestiu as suas capinhas de chuva, pegaram os guarda-chuvas e ficaram até o final com os bailarinos. E foi uma noite, assim, comovente de como as pessoas compraram esse espetáculo. E o engraçado foi que daí eu ficava responsável pela reserva de ingressos e as pessoas me mandavam um WhatsApp perguntando se ia chover à noite. As pessoas queriam ver o espetáculo na chuva, tanto que no último final de semana nós dobramos apresentações por conta da procura de ingressos. E tinha gente que foi na sexta e foi no sábado de novo, porque na sexta não choveu. E aí foi no sábado para ver o espetáculo com chuva. Então, assim, repensar também essas coisas, não subestimar o público, né? A gente acha, o curitibano é um público mais fechado, talvez não vá, porque chove. E a gente via senhorinhas bonitinhas, penteadinhas, todas arrumadas, de capinha de chuva assistindo o espetáculo até o final, né? Então, agora nós estamos em fase de pré-produção de um projeto, de um espetáculo de teatro, que vai se chamar Conto de Nanuque. Vai estrear no Teatro Cleon Jacques, dia 16 de junho. Estamos agora fechando as datas de ensaio. E é um projeto bem bonito, acredito eu, né? A gente sempre acredita que é bem bonito. E ele vai falar sobre a cultura inuí, e a gente vai falar sobre os esquimós, enfim, tem todo um contexto, um espetáculo sem texto. Vamos trabalhar mapping, vamos trabalhar essa coisa da finitude, do gelo, de ter um urso em cena, um ator que vai fazer um urso. E em julho, né, a Laura e eu também, nós produzimos na USP a Conferência Internacional de Pesquisa de Teatro, a IFTR, que é uma ONG ligada a Cambridge, a Universidade de Cambridge. E aí, durante uma semana, virão lá para a USP pesquisadores de teatro do mundo inteiro. São pessoas que têm teses de mestrado e doutorado. E eles vão falar esse ano, vão ter várias mesas de debate, mas o tema principal que vai
vai fazer a costura dessa conferência são as novas geografias, né? E como elas influenciam a arte e o teatro, como que isso está reverberando para a arte e para o teatro. Bem, eu acho que esses desafios movem a gente na produção, né? A gente não está o tempo todo sentado num escritório das 8 da manhã às 6 da tarde, então todo dia tem algo novo que nos surpreende, que nos descabela, nos tira do lugar, mas nos move também, nos faz querer ir para frente e cada vez pegar coisas maiores e mais desafiadoras, assim. Então, para esse ano, para esse primeiro semestre, é basicamente isso e outras coisas. Estamos com o escritório em São Paulo também, agora, para tentar entender um pouco esse mercado de lá, enfim, quem sabe levar produções locais, poder abrir também essas portas para os artistas daqui para São Paulo. Então, temos várias coisas aí acontecendo, espero que a gente tenha sucesso em tudo. Eu acho que se eu puder deixar aí alguma dica ou alguma coisa que possa ajudar alguém que esteja começando nessa profissão, é isso, sempre seja agregador no seu trabalho, sempre. A produção que não agrega, ela está fadada ao fracasso, na minha opinião.